Hoje você vai aprender a fazer 5 litros desse gel concentrado e com esses 5 litros você vai conseguir fazer no mínimo 50 litros de sabão líquido caseiro, não acredita? Então veja esse vídeo até o final, não esqueça de curtir, compartilhar e se você está chegando hoje já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, como de praxe em toda a minha receita aqui de sabão líquido, vou usar 150 gramas de soda cáustica em escamas diluídas em 150 ml de água em temperatura ambiente. Vou dar uma misturada nela e vou deixar ela descansar até ela ficar transparente novamente, tá? Que nem uma água. Enquanto essa soda cáustica se dilui e descansa, nós vamos começar a nossa receita. Nesse recipiente, vou adicionar 500 ml de óleo, tá? O óleo está em temperatura ambiente. Agora eu vou adicionar 250 ml de álcool 90%. Se você for utilizar abaixo disso, os 70%, você coloca 400 ml, beleza? Vou misturar muito bem. Ele vai começar a esbranquiçar. Quando ele ficar bem esbranquiçado, aí já é o momento de colocar a soda. Gente, nessa hora que eu coloquei a soda, a câmera parou porque a memória acabou. Sim, gente, vocês podem acreditar nisso. Então, eu vou colocar a soda, vocês só vão ver o começo de eu colocando a soda. Vou ficar misturando até virar uma pasta, não tem mistério. Então, nessa parte vocês não perderam nada, tá? Você vai adicionar a soda cáustica aos poucos e vai misturando até virar uma pasta mesmo, bem branquinha. Eu vou mostrar a pasta para vocês. Já ficou bem esbranquiçado. Tô colocando a soda cáustica aos poucos e é agora que a câmera para. Mas eu não fiz mais nada que isso, só coloquei a soda e voltei a misturar até virar uma pasta, beleza? Já virou a pasta, como vocês podem ver, a pasta não é amarelada, tá, gente? A pasta tem que ficar branca. Enquanto a pasta estiver esbranquiçada, vocês continuam misturando até ela ficar branca. Bom, agora estou adicionando a água fervendo, tá? Aqui eu tenho 1 litro de água fervendo. Vou colocar aos poucos e vou ficar misturando até que essa pasta se derreta por completo e fique líquida. Se caso você já misturou, colocou a água toda e ainda tem gruminhos em cima, é porque o álcool que você utilizou não foi o suficiente, beleza? E o que vocês vão fazer? Coloca mais um pouquinho de álcool até diluir os gruminhos que tá em cima. Mas se ficar um gruminho ou outro, não tem problema. Que na hora que a gente for colocar ele para descansar, ele vai dissolver, beleza? Tô colocando aqui o restante da água e vou misturar até diluir por completo. Já vou cortar o vídeo para a parte que ele está bem diluído, tá? Porque ainda nesse vídeo eu vou ensinar vocês como diluir esse gel. Então vamos adiantar o vídeo para não ficar um vídeo chato para vocês. Vou misturar aqui até ficar diluído e volto com vocês. Bom, gente, já diluiu tudo muito bem. Agora eu vou adicionar na nossa mistura 100 ml de água sanitária para potencializar o nosso sabão e para tirar o cheiro de óleo, tá? Ainda mais se você estiver usando o óleo usado. Estou adicionando mais 500 ml de água em temperatura ambiente para dar uma esfriada e dar uma engrossada nesse nosso sabão. Vou misturar muito bem aqui. Vocês vão ver que ele vai começar a pesar na sua mão, porque ele quente, ele fica mole. Como eu coloquei já água em temperatura ambiente, ele já vai começar a dar aquela engrossada, porque tem muito óleo aí para pouca água, então vai ficar um gel, beleza? Gente, já deixa aqui a sua curtida, porque esse vídeo demorou para eu fazer, porque eu fiz vários testes até chegar na consistência correta. E esse sabão, ele ficou descansando por 20 dias, tá, gente? 20 dias que eu deixei ele descansando para ver se ele ia dar certo mesmo, se não ia talhar, se não ia desandar conforme o tempo for passando. Então já deixa a sua curtida aqui e deixa seu comentário também me dizendo o que você achou dessa receita. Enquanto eu estava falando, eu adicionei 500 ml de água, agora estou adicionando mais 500 ml. Até agora foi 1,5 litro de água em temperatura ambiente. E sempre misturando, vocês podem ver que ele já engrossou bastante.
Vou adicionar mais 1,5 litro de água em temperatura ambiente para completar 3 litros de água, beleza? Vou adicionar sempre aos poucos, gente, com paciência, porque sabão é paciência. Não adianta você sair jogando tudo de uma vez só, porque vai dar errado. Então vai com paciência, vai colocando água, vai sentindo a textura do seu sabão. E assim você vai. Depois de você adicionar esses 3 litros de água em temperatura ambiente, o que você vai fazer? Você vai deixar esse sabão descansando. No primeiro dia, depois de 24 horas, ele vai ficar transparente, que nem uma cola de isopor, transparente naquela textura. Conforme os dias forem passando, ele vai dar uma esbranquiçada. É normal. Mas sempre você vai lá com a sua colher, você dá uma misturada para ver como está a textura dele. Se você achar que ele engrossou demais, que ele já está virando uma gelatina, pode colocar mais água e misturar para ele continuar a ficar líquido, tá? Bem grosso, aquele líquido bem grosso, que nem no primeiro dia. Eu deixei ele 20 dias descansando para saber como ele ia ficar depois do tempo de cura, se ele não ia dar errado, porque essa receita foi um teste que eu fiz para armazenar sabão concentrado para depois diluir ele aos poucos e ir usando. Por quê? Eu tenho feito muito sabão aqui e não tem mais lugar para colocar sabão. Aí eu achei interessante trazer uma receita assim para vocês, para quem trabalha com isso, armazenar esse gel 5 litros que faz 50. Apenas uma bombona de 5 litros, vai guardar aquela bombona, você vai fazer até 50 litros. E também para você que está em casa e não quer ter muito trabalho sempre fazendo sabão, faz 5 litros, deixa na tua garrafa lá de 5 litros a bombona e vai tirando de 100 ml, que cada 100 ml vai fazer 1 litro. Então você vai ficar muito tempo sem fazer sabão. Vou deixar ele descansando e volto depois de 20 dias. E aqui estou eu depois dos 20 dias e olha a textura desse gel, gente. Incomparável. Ele deu mais certo do que eu esperava. Ficou maravilhoso. Recomendo que vocês façam aí. E assim economizem muito dinheiro e tempo, né? Agora eu vou ensinar vocês como fazer a diluição desse sabão, beleza? Bom, já estou aqui com o meu recipiente. Aqui eu tenho 100 ml desse nosso gel, tá? Que eu coloquei aqui no copo para vocês poderem ver. E tenho mais 900 ml de água. Em um copo que tinha 500 ml de água, eu joguei um pouquinho dentro do copo com sabão para dar uma diluída nele, para ele sair melhor do copo, tá? Porque ele tá muito grosso. Misturei, vou colocar no nosso recipiente. Gente, não tem mistério agora, vocês só vão praticamente diluir esse sabão concentrado, esse gel maravilhoso. Ó, coloquei aqui no meu recipiente. Agora eu vou adicionar esse restante desse copo que ficou de água nele, beleza? Antes eu tô raspando aqui o que ficou no copo desse gel. Estou adicionando o restante desse copo de 500 ml de água. Vou misturar até que eu veja que esse gel se diluiu por completo nessa água. Agora o que eu vou fazer? Nesses 400 ml de água que estão ali, que sobrou, vou colocar uma colher de sopa bem rasinha de sal, diluir nesse copo e vou adicionar na nossa receita. Como eu coloquei cor nesse sabão, vocês podem colocar o corante na hora ali mesmo no copo e depois jogar na sua receita. Não coloquei corante direto no gel porque pode ser que um dia eu queira um sabão azul, um sabão roxo, um vermelho, um lilás, um laranja. Então eu deixei para colocar o corante na hora. Se não quiser colocar corante, não tem problema. Já coloquei uma colher de sopa bem rasa ali na água. Tô misturando. Vou colocar um corante roxo e vou jogar nessa nossa mistura. Gente, essa é a proporção certa, tá? Não adianta colocar mais sal, senão vai desandar a sua receita. Já diluí o corante na água junto com sal e vou adicionar na nossa receita. E vocês vão ver que ele já deu uma engrossada. Se vocês acharem, por acaso, que não ficou tão grosso, vocês podem fazer o que eu vou fazer aí no vídeo. Eu coloquei, gente, uma pitada de sal. Não abusem no sal, tá, gente? Porque pode desandar. Bernardo, como é que eu sei que o sabão desandou? Se o sabão ficar esbranquiçado, foi porque você colocou sal demais. Então, você teria que colocar mais água e ia perder a potência do sabão. Então, vai nessa medida que eu tô dizendo para vocês. Se caso
você acha que ficou muito líquido, coloque uma pitada só de sal que ele vai dar a engrossada que você quer. Não coloque mais que isso. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, posso substituir o sal pelo bicarbonato? Pode. Bernardo, posso substituir o bicarbonato e o sal pela barrilha? Pode. Bernardo, posso colocar açúcar nessa receita? Pode. Bernardo, que corante você colocou nessa receita? Gente, corante para sabão. Mas se você for usar para detergente, pode usar corante alimentício ou até xadrez, aqueles que a gente compra no material de construção, tá? Que é para tingir tinta. Também pode usar, se for para detergente, tá, gente? Como vocês puderam reparar, eu coloquei mais uma pitada de sal ali, certo? Olha como é que já deu uma engrossada. Pronto, fechou. Já está pronto a nossa diluição do sabão. Gente, outra pergunta que eu vejo sempre aqui, é porque é muito comentário às vezes, eu não consigo responder a todo mundo. Bernardo, posso colocar essência? Pode, gente. Pode colocar um pouquinho de amaciante? Pode, para ficar cheiroso. Vocês podem colocar desinfetante? Pode também, para dar um cheirinho bom. Isso aí fica de livre escolha de vocês. Agora vamos fazer o teste de espuma. Olha, gente, estou colocando aqui um pouco do sabão dentro do recipiente, tá? Só com água, sendo que essa colher aí, ela é enganosa, porque não pega quase nada. Vocês estão vendo que tá indo só o fio. Eu tento dar uma misturada, sendo que foi muito pouco. Aí já eu pego o copo, coloco uns 20 ml de sabão e coloco nessa água. E vocês vão ver a espumeira que faz, gente. É muito bom. Não vou cortar o vídeo pra vocês não acharem que eu coloquei algo a mais aí nessa água, tá? Vocês podem ver que já fez um pouco de espuma, mas como a proporção de água estava muito grande, eu coloquei muito pouco sabão, não fez tanta espuma. Vou pegar aqui o copo e vou colocar um pouquinho do sabão, ó. Agora sim, agora vai fazer bastante espuma, olha isso, gente. Maravilhoso para lavar louça, maravilhoso para lavar aqueles panos de prato que tá meio encardido. Vai ficar tudo limpinho, tá? Atenção, gente. Se você fizer o gel e esperar os 20 dias de cura dele para começar a diluir ele, não tem problema, pode usar direto. Mas se caso você já queira diluir ele antes dos 20 dias, você espera os 20 dias para usar o sabão líquido que você fez. Ou então você usa a luva para manusear o sabão antes dos 20 dias. Olha, gente, passei o meu gel para uma bombona de 5 litros e essa bombona, simplesmente, eu vou fazer 50 litros de sabão à vontade. Agora eu vou mostrar para vocês a textura do sabão mais de perto. E olha, gente, que maravilhoso que ficou. Olha, não tem comparação, eu adorei essa receita, valeu super a pena eu ter testado essa receita. Ficou maravilhosa, recomendo que vocês façam aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para ajudar o canal a crescer e também deixe seu comentário, que isso é muito importante para mim. Então a receita de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!